Então, boa noite para você. Muito obrigado mais uma vez por você estar conosco aqui, né, nessa mais uma sexta-feira. E hoje, se você quiser marcar aí, nós vamos falar um pouco sobre estabilidade emocional. O que é e como desenvolver. Como que eu posso fazer para desenvolver a tal da estabilidade emocional? É interessante porque alcançar a estabilidade emocional é um desejo de muitas pessoas. Só que para alguns, nem sempre é uma tarefa fácil, pois envolve muitos aspectos, né? Não é simplesmente assim, hoje eu vou ter uma estabilidade emocional e ela vai vir sobre mim. Existe um processo para chegar até isso. Ao longo da vida nossa, é normal a gente se sentir um pouco desestabilizado em algum momento, né? Afinal, nós somos o quê? Impactados por muitos imprevistos. Isso é até bíblico, né? Por imprevistos e situações negativas que nós não podemos controlar. Então, quanto maior for a estabilidade emocional, maior também a capacidade que a pessoa ela vai ter de lidar com a adversidade, de lidar com o desafio de uma maneira que seja mais saudável e equilibrada para ela mesma. Olha que interessante, não tem como nós impedirmos as nossas emoções, tristeza, alegria, choro, mágoa, né? Ira, essas coisas elas vêm sobre nós, mas nós sabemos lidar com elas é uma arte, né? Então, não é novidade que a capacidade de reconhecer e manejar essas emoções, elas têm um impacto direto em todas as outras esferas da nossa vida. Então, o que será que significa para nós alcançar essa estabilidade emocional? A estabilidade emocional, ela está atrelada, né, grudada à capacidade que o indivíduo tem de se manter calmo, equilibrado, mesmo diante de situações adversas que surgem na vida dele. Isso diz respeito à regulação e não à repressão dos sentimentos. Não é reprimir o sentimento de raiva, guardar aquela raiva, aquela ira ou aquela tristeza por algo que aconteceu. Não se trata disso. Guardar, segurar para você, não pode fazer isso, é prejudicial, né? Então, é a regulação, não a repressão. Então, no lugar, se eu estou reprimindo, usando a repressão para os meus sentimentos, eu tenho que regular eles, achar uma forma de estabilizar, como se fosse uma balança, né? Porque a pessoa que ela está estabilizada emocionalmente, ela consegue encarar as dificuldades, desafios que cruzam o caminho dela de uma maneira mais saudável, mais benéfica para ela mesma. É como se a pessoa ela aprendesse a administrar os sentimentos sem sucumbir a esses sentimentos que vêm sobre ela, que ela não tem o controle. Indivíduos estavelmente emocionalmente falando, eles costumam ter as seguintes características: reconhecem e administram as suas emoções, revelam menos vulnerabilidade ao estresse, conseguem viver emoções positivas, viver elas, desfrutando delas de maneira agradável, tem alta tolerância a frustrações. Vem frustrações, ela não se permite se abalar, ela levanta a cabeça, vida que segue. Vamos para o próximo evento, né? São capazes de manter o foco e a concentração diante de situações complexas, adversas. Têm uma maior capacidade de autocontrole em momentos de situações críticas. São pessoas resilientes. São pessoas que tendem a demonstrar maior autoconfiança e maior autoestima, mesmo que alguma pessoa tente colocar essa pessoa um pouco para baixo. A estabilidade emocional, portanto, é o resultado, olha que interessante, é o resultado da administração de maneira correta, adequada, da instabilidade que gera essas emoções, tanto positiva quanto negativa. Essa é a chave para enfrentar com muito mais confiança todas as adversidades que surgem na nossa vida. Quando você aprende a estabilizar isso, é como um navio, né? Não sei se você sabe, mas esses navios grandes, gigantescos, eles têm um compartimento que quando eles percebem que o navio ele pode pender tanto para um lado quanto para o outro, eles permitem que o navio ele se encha de água na parte de baixo. Isso faz o quê? Estabiliza o peso. Vem uma tempestade, ondas grandes, eles permitem que o navio encha até uma certa quantidade de água
por dentro dele, a parte de baixo dele, aquela parte vermelha, não é? Para que o navio fique mais pesado, em outras palavras, ele afunda mais. Então ele vai ficar mais estável diante da turbulência. Então uma pessoa que ela tem uma boa estabilidade emocional, o que que ela faz? Ela se enche, vamos dizer assim, né, de características e qualidades que quando vem a adversidade, vai ajudar ela a saber lidar melhor com aquela situação. Não tem como ela se livrar da onda gigante. Não tem como livrar o navio da onda gigante. Não tem como livrar a pessoa do problema que vai surgir para ela. Mas aprendendo a ter estabilidade, ela vai conseguir passar com uma facilidade maior. Então, por que a estabilidade emocional é tão importante? Porque ter estabilidade emocional é fundamental para viver de maneira equilibrada e saudável. Quando você faz isso, o que você vai fazer? Vai alcançar sonhos e objetivos que todo mundo tem. Existe essa relação direta com esse aspecto, como autoestima, resiliência, autoconhecimento, autocontrole, né? Quando a gente desenvolve essa estabilidade, é possível, a gente consegue entender e controlar e expressar as nossas emoções de uma maneira mais positiva, que vai nos ajudar, em vez de nos atrapalhar. Isso faz o quê? Constrói uma maturidade emocional muito maior, nos ajuda a encarar, né, os mais diversos tipos de instabilidade e adversidade que surgem na nossa vida, na carreira, no trabalho, no relacionamento, e tantas outras esferas da vida. Hoje, o que acontece com muitos jovens dessa geração muito nova? A namorada termina com o menino vai lá e suicida ou vice-versa. Quantos casos nós ouvimos falar sobre isso? Né? Então, a juventude hoje, principalmente, ela tem uma dificuldade gigantesca de lidar com as suas próprias emoções. Assuntos que eram encarados como cotidianos, normais, nas gerações mais antigas um pouco, é um problemão para as gerações de hoje. Com essa estabilidade emocional, como será que ela pode impactar a nossa vida? Existem outros tipos de estabilidade. Por exemplo, você deseja estabilidade financeira, profissional, e também são fundamentais para que a gente consiga construir uma vida plena, uma vida mais equilibrada. Ninguém quer passar necessidade financeira, concorda? Ninguém quer ficar entrando e saindo e perdendo emprego todo dia. Isso a gente não quer. Ah, mas eu vou ser materialista. Não se trata disso, né? É estabilidade financeira. Uma vida financeira para você que não seja uma vida complicada, que você consiga ter e manter as suas coisas de uma maneira mais prática, mais fácil. Além disso, essas coisas elas têm uma relação direta com a estabilidade emocional. Saúde mental. A saúde mental, ela é capaz de influenciar todos os outros aspectos da nossa vida. Porque quando nós não estamos bem mentalmente, outros problemas de saúde, os físicos, começam a aparecer na nossa vida. Então, quando a mente está saudável, há grande chance de que todo o restante esteja bem. Da mesma forma, quando não está bem o nosso lado emocional, tudo desanda na nossa vida. Basta pensar na sua realidade. Quando você está muito ansioso, triste ou deprimida ou deprimido, sem conseguir entender, sem conseguir lidar com as suas emoções de maneira saudável, você sente que todas as outras situações ou esferas da sua vida, elas são afetadas, não tem como. Mexeu com o nosso emocional, mexeu com a nossa estabilidade, desestabilizou a gente emocionalmente e acabou. Às vezes a pessoa está uma rocha emocionalmente, falece um parente próximo. A pessoa se desestabiliza totalmente. Está numa empresa há anos, acha que vai se aposentar lá, acha que está super bem, vem a notícia na sexta-feira à tarde para segunda-feira de manhã passar no departamento pessoal. Perdeu o emprego. Como é o final de semana dessa pessoa? Desestabiliza totalmente a pessoa, porque ela fez algumas contas, trocou a geladeira, trocou a moto, trocou o carro, deu entrada numa casa, num terreno. Olha que situação complicada. Então isso acontece porque o ser humano, ele é único, né? Se a mente não vai bem, isso gera consequências para todo o resto do corpo e vice-versa. Então, uma pessoa com estabilidade profissional, financeira, por exemplo, ela pode sofrer os impactos da saúde mental. Um revés muda tudo. Então, para compreender, basta analisar alguns dados. Por exemplo, né? Uma pesquisa feita pelo Serasa, ela revelou que 51% das pessoas entrevistadas sofrem com sintomas de estresse por causa de dívida.
pessoa não consegue dormir sossegada. Alguns não estão nem aí. Esse 51% não é assim, né? E 43% convive com ansiedade e até com a depressão por causa disso. Não faz diferença? O emocional está abalado? Faz muita diferença. Já no cenário profissional, quando uma pessoa está muito insatisfeita com a sua carreira, já começa a chegar aquela situação que ela levanta pela manhã, ai meu Deus, tem que trabalhar. No dia anterior, antes de dormir, já começa a passar mal, que no outro dia sabe que vai ter que levantar e encarar aquele trabalho que ela não, ou ele não quer mais. Isso vai acabar desenvolvendo problema relacionado à ansiedade e depressão também. Uma coisa está sempre muito bem ligada com a outra, né? Então, como que eu faço para conseguir essa estabilidade emocional? Conquistar a estabilidade emocional não é simples, porque você está começando a melhorar, tem mais uma bomba, mais outra bomba, né? Não é fácil, mas é possível. Trata-se de uma construção diária. Não se apresse em querer construir a sua estabilidade emocional. É uma construção que você faz com você mesmo, diária, né? É diária isso daí. Ela tem que ser pautada por mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Se o que você está fazendo até agora não está dando certo para você, mostra que você tem que mudar alguma coisa. Porque senão você vai continuar fazendo a mesma coisa por mais tempo e vai continuar dando errado da mesma forma. Então eu tenho que fazer uma avaliação sincera de mim mesmo. Então, por exemplo, se eu estou percebendo que meu comportamento não está resultando, não está dando os resultados que eu quero, a minha mentalidade não está ampliada, não está uma mentalidade que está contribuindo para que as coisas melhorem. Eu tenho que mudar. Além disso, muito autoconhecimento, é claro, né? Precisa ter autoconhecimento. Por isso que nós sempre fazemos lives sobre autoconhecimento, sobre assuntos relacionados ao autoconhecimento. Por quê? Porque sem o autoconhecimento, sem o auto melhorar você mesmo, não vai ter conquista de situações melhores na sua vida. Não tem como melhorar. Confira aqui algumas dicas, né? Aprofunde o seu autoconhecimento, esquece do outro. Não queira fazer o do outro, faça o seu. É muito difícil conseguir equilibrar suas emoções se antes de mais nada você não tiver um autoconhecimento. Ter clareza sobre quais são suas camadas mais profundas em termos de insegurança, mudar isso daí. Gatilhos de dor emocional, padrões de comportamento que afundam você na depressão, limitações que todos nós temos, aprendemos a enxergar isso ou de maneira positiva, um ponto positivo, e tantos outros aspectos. É fundamental para alcançar a tão desejada estabilidade emocional. Sem isso, você não consegue alcançar. Então, aprenda a expressar seus sentimentos. É uma outra forma. Expressar sentimentos, necessidades. Pare de viver uma vida de boca calada. A menos que você seja mudo, e mesmo sendo mudo, a menos que não saiba a língua de sinais, por que não se expressar? Ah, vai ficar chateada, vai ficar chateado. E começa só a guardar tudo aquilo para você. Já parou para pensar que é só você que fica com o problema? Quando você age dessa forma? E as pessoas estão aí vivendo a vida belas e tranquilas, né? Então, a comunicação ela é importante em diversos aspectos da vida, principalmente no que diz respeito à construção da sua relação com você mesmo de uma maneira mais saudável, sem conflito e sem desavenças. Não conviva com a ideia equivocada de que os outros são responsáveis por decifrar seus sentimentos e a sua necessidade. Pare de achar que os outros têm que adivinhar o que você pensa, adivinhar o que você gosta, adivinhar o que você quer, não é? Às vezes você foi lá, comprou um sapato, chega em casa, o marido ou a esposa não faz um elogio. Mas você não falou nada que ia comprar um sapato. Para pensar. Você já parou para perguntar como foi o dia dele ou dela? As turbulências que essa pessoa passou, você acha que ela vai chegar em casa e vai olhar para o seu pé? Ela já vem em casa mentalizando, minha esposa deve ter comprado um sapato, vai chegar e olhar para o seu pé? Nunca isso vai acontecer. Aí você espera que a pessoa adivinhasse que você comprou o sapato. Aí fica de cara feio. Olha como que você consegue estragar seu dia fazendo isso.
É óbvio que, por tabela, você vai fazer um favor de estragar o dia da outra pessoa. Isso é fato. Pare de ficar achando que as pessoas têm que adivinhar o que você pensa, né? Chega em casa, comprei um sapato. O que que você achou? Não é muito mais fácil? Já vai receber um elogio, vai ficar feliz. Pare de ficar com esse tipo de jogo dentro de casa, né? Então é preciso se expressar por meio de uma comunicação clara e objetiva. Ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que a gente quer saber, o que a gente pensa. Então, assim é possível se tornar mais consciente em relação a quais são as suas verdadeiras possibilidades que envolvem outras pessoas e, consequentemente, você vai conseguir lidar muito melhor com as situações. Facilite a sua vida nesse sentido. Isso vai trazer menos frustração, não é? Que automaticamente nascem dessas situações e acaba até atrapalhando o relacionamento. Pare de dificultar a sua vida, facilita ela, não é? Outra coisa que a maioria das pessoas não conseguem, não sabem. Isso sempre a gente está falando. Mas por que que sempre a gente vem nesse assunto? Porque é um assunto que as pessoas, em muitos casos, têm que fazer terapia por meses para aprender a se livrar disso. Saiba dizer não. Todo não que você diz para uma outra pessoa significa um sim para você mesmo. Em alguns aspectos, pare de ficar dando sim para os outros e não para você. Tudo que é para você, você transforma isso num não. Ah, eu não vou mais ajudar as pessoas? É óbvio que não significa isso. Eu sempre digo nas terapias que isso é uma balança. Eu só começo a dizer não. Não, não, tá errado. Só sim, sim, tá errado. Eu tenho que ter um equilíbrio nisso, é só isso. Enquanto para você, o seu crescimento pessoal, o equilíbrio na sua balança. É só isso que eu estou querendo dizer para você, né? E para com essa mania de querer ficar falando sim para tudo que as pessoas falam. Que a partir do momento que você fica falando isso, você diz não para você. Você diz sim para os outros apenas, né? E não para você. E você é a pessoa mais importante desse mundo, né? Diante de uma rotina repleta de responsabilidade que você tem, obrigações, é importante você ter autocuidado. Cuida de você, né? Cuida do seu cabelo, da sua pele, do seu corpo, da sua roupa, de tudo que envolve você. Faça o melhor que você pode por você mesmo, né? Porque as pessoas que aceitam qualquer compromisso ou tarefa pelo medo de magoar os outros ou porque realmente acreditam que dão conta de tudo, acaba se sentindo sobrecarregado. E é o que você traz para você. Isso não tem como você escapar disso, né? Começa a aceitar todo o compromisso que as pessoas pedem para você porque acha chato falar não, né? Ah, mas eu tenho medo de magoar a pessoa, por isso que eu falo sim. Então, o que acontece no final de tudo isso? O sobrecarregado vai ser você. Lembre-se, Jeová deu uma vida para cada um cuidar da sua. Dizem que o gato tem sete, né? Joga ele de cima de um prédio. Antes de chegar até lá embaixo, elas já vão acabar no meio do caminho. Então, cada um tem a sua vida, né? Cuida de você. Ao longo do prazo de tudo isso, pode gerar o quê? Grande prejuízo e danos emocionais. O seu emocional vai ficar debilitado. Por isso, aprenda a falar não. Mas não para que, vamos dizer assim, para que não te faz bem, não é uma prioridade nesse momento, é um ato de autocompaixão e tal. Dizer não vai contribuir para a sua estabilidade emocional. Porque você, pela sua composição corporal, você é capacitado para suportar uma certa quantidade de peso. E o que que você faz com isso? Você começa a carregar peso demais dos outros. Olha o que acontece com você. Aí não tem condição. Ajudar é uma coisa. Jesus, o que ele fazia? Ressuscitava, curava, alimentou, né? As pessoas lá ao ar livre. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tudo bonito isso. Mas você não vê um texto na Bíblia que ele carregava o problema das pessoas. Por que que você vai fazer diferente dele? Segue o exemplo dele. Então, uma outra coisa que às vezes você não faz, tem um tempo para você mesmo. Nem todas as pessoas reservam tempo para si mesmo, na sua agenda diária. Isso é extremamente nocivo para o seu bem-estar. É nocivo para a sua qualidade de vida. Cultive algum hobby. Priorize algumas atividades que são fonte de prazer e satisfação para você.
prioridade, afinal a vida precisa ter o equilíbrio. Olha a balança de novo. Se não tiver equilíbrio, é fato, vai ter problema. Sem momentos de lazer, lazer não significa gastar. Viagens longas, nem sequer viajar. É algum lazer que você acha bom para você mesmo, para você e para sua família, né? Sem esses momentos, a felicidade vai embora. É impossível a gente manter a mente sã a longo prazo quando nós devotamos a nossa vida só a responsabilidades. Quando nós fazemos isso, nós começamos a ter grande prejuízo na nossa vida. E esses prejuízos, eles não saem de nós. Olha que interessante, ó. Faz uma breve avaliação aí para ver o que está correto e o que não está na sua vida. 7 áreas da vida merecem atenção. Espiritual, lá em cima. Emocional, mental, familiar, física, profissional e financeiro. Qualquer uma dessas que tiver com problema, o restante vai puxar para baixo. É como uma âncora que vai puxar as outras e vai afundar. 7 dessas, se uma tiver dando problema, é uma maçã podre no cesto de maçã boa. Vai estragar as outras. Isso é fato. Espiritual, emocional, mental, familiar, física, profissional e financeiro. Qualquer uma dessas que você fechar os olhos, vai desandar todas as outras. Cuide de seus relacionamentos também, né? Relacionamento tóxico, é claro, né? São capazes de desequilibrar as emoções de qualquer pessoa. Tudo que é tóxico faz mal, o relacionamento não é diferente. Em alguns casos, é muito difícil se desvencilhar dessa situação, dessa relação. Ela se prolonga por meses ou até por anos. Sabe o que acontece lá na frente? Vai gerar um grandioso prejuízo emocional para a pessoa. Então, não deixa chegar a esse ponto, né? O melhor a fazer, pela sua saúde emocional, por mais difícil que seja, se for amizades, afaste-se dessas amizades. Não fique perto de quem não agrega nenhum valor para você. Isso apenas provoca sentimento negativo. O ideal é se cercar de pessoas positivas, pessoas que querem o seu melhor, que é o seu bem-estar, pessoas que querem ajudar você a se tornar uma melhor pessoa dia a dia, uma pessoa que vai ajudar você a ser mais equilibrado e mais feliz. Você pode ter certeza de que isso vai melhorar a sua vida como um todo. 20 minutos perto de uma pessoa tóxica. 20. Você vai levar 5 horas para limpar a sua cabeça aqui, o seu cérebro, daqueles 20 minutos de toxicidade. Para pensar nisso se compensa fazer isso. 20 minutinhos. Blá, 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 pessoa tóxica na sua cabeça. Vamos supor que você fez isso 7 horas, aconteceu com você 7 horas da manhã. Então vai dar 7 até 7h20. Faz as contas. 8h20, 9h20, 10h20, 11h20. Meio-dia e 20 você vai estar se livrando daquilo. Mas vamos dizer que 11 horas vem de novo esse tipo de pessoa, no ambiente que você convive, trabalha talvez. Aí você já tinha 5 horas, não tinha? Você vai ter mais 5 horas. Então vamos dizer que no seu dia você perdeu 10 horas só para fazer uma faxina no seu emocional. Toma cuidado com esse tipo de situação. Outro, não consegue lidar com as situações sozinho, invista em terapia. Ela é uma ótima aliada para a manutenção da saúde mental e, consequentemente, da estabilidade emocional. Isso porque ela trata o quê? Um profundo processo de autoconhecimento e que, junto do terapeuta, vai ajudar você como paciente, vai ajudar você a desvendar as suas mais diversas camadas de vivência da sua jornada de autodescoberta. É impossível alcançar a estabilidade emocional sem se conhecer. E a terapia ajuda muito nesse sentido, você ter um autoconhecimento sobre você mesmo. Nós trabalhamos, por exemplo, com gráfico e leitura corporal. Cada pessoa, da barriga da mãe até os 6, 7 anos de idade, foi formada de uma forma diferente uma da outra. Por isso que não tem ninguém igual a ninguém. Por que que meu marido age desse jeito? Porque ele é quieto. Por que meu filho ele é quieto? Eu vou abraçar meu filho, parece quase que ele quer me empurrar. Será que meu filho não gosta de mim? Será que isso é verdade? Né? Então, são algumas das coisas que nós tratamos
e acabamos ajudando nesse assunto. Então, a estabilidade emocional ela é a chave para viver com equilíbrio, né? Viver com equilíbrio. Então, viva com mais equilíbrio, né? Isso vai, com certeza, ajudar muito você, né? Ajudar muito você. Então, veja que interessante. Os traços de personalidade, né? Os traços de personalidade, eles ajudam muito. Porque meu marido é mais silencioso em casa? Ele não gosta de mim? Não quer conversar comigo? Será que é isso? Por que que minha mulher é tão emotiva? Chora fácil. Qualquer coisa, passou um mosquitinho voando, estava chorando. Sai de casa às 7 horas da manhã, ela estava feliz. 9 horas ela liga para mim chorando, que está chorando, não sabe o porquê. O que está acontecendo com ela? Algum problema? Não, não é? Por que que alguns assuntos eu tenho facilidade com assuntos financeiros, meus filhos ou meu marido não tem, minha esposa? Por que que acontecem essas coisas? Por que que eu sou mais emocional, né? Por que que eu sou mais racional? Tudo isso, gráfico e leitura corporal, tira para você de letra e ajuda você a se autoconhecer. Por que que você age de certas maneiras em determinadas situações? Se você tiver interesse, tá o nosso telefone aí. Você aprende nesse sentido, com certeza. É necessário levar em consideração que se trata de uma construção diária, tá bom? Não existem milagres. É essencial para quem deseja viver com mais bem-estar, equilíbrio e saúde, né? Olha algumas figurinhas aqui que nos ajudam nesse sentido. Quer ver? Deixa eu ver se é essa daqui. Não, essa daqui. Vamos lá. Olha que interessante. Autoconhecimento, o que que significa para você? E deve significar? É mais poder de decisão na sua vida, para você mesmo. Senão você vai passar a sua vida toda desse jeito aqui, ó, vivendo numa corda bamba. Vai viver sem plano, e sem plano, sem ação. Sem ação, você não vai ter sucesso nas coisas que você quer para você. Olha o que que acaba acontecendo comigo quando o meu emocional está abalado. É como se eu tivesse uma raiz no sofá, né? Conhece alguém que fica assim, não quer ver ninguém, não quer sair de casa? Posso ficar ansioso, depressivo. Eu me sinto como se eu estivesse em um labirinto sem saber para onde ir. Não sei, eu não sei como entrar nesse lugar, não sei como sair. Eu não sei, eu não me conheço, eu não sei como eu funciono. Lembra que eu acabei de falar agora do gráfico, leitura em um gráfico nas características que nós temos, da nossa personalidade, nos ajuda nesse sentido a saber como entrar e como sair de uma situação como essa. Então, quando você tem uma estabilidade emocional maior, você vai se libertar de prisões que prendem você. Você mesmo vai conseguir fazer isso, né? E olha que interessante isso daqui. Conhecimento é poder. Água, 9 quilômetros. H2O, 500 metros. Qual que é a diferença? A escrita. Aqui é água e aqui é água. Por falta de conhecimento, eu vou andar 9 quilômetros e não vou andar 500 metros. Então, quanto mais você souber, até sobre você mesmo, melhor serão suas decisões. Isso vai servir para você por toda a vida. Esse é o ponto em questão. Então, por isso, o conhecimento de você mesmo é poder para você mesmo. É isso que eu quero dizer, né? É nesse sentido que as coisas elas funcionam, ok? Então, fica esse entendimento. É necessário levar isso em consideração. Essa construção diária, ela vai ajudar mais você, com certeza, a ter uma estabilidade emocional, um emocional mais forte.